Mateus 25, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Quem for achando, Mateus, capítulo de número 25, do versículo 1 ao 13, se manifeste com glória a Deus, com aleluia. Eu creio muito que Deus há de falar aos nossos corações aqui essa noite. Amém? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tendo tomado as suas lâmpadas, saíram ao receber o noivo. E 5 delas eram insensatas, ineptas ou nécias, e 5 prudentes. As 5 insensatas, tomando suas lâmpadas na mão, não levaram consigo azeite. Mas as sábias ou as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. E tardando o noivo e tardando o esposo, todas ficaram sonolentas. Diga comigo: todas tiveram sono e adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um grito, e alguém disse: aí vem o esposo, eis que o noivo vem aí. Saí ao encontro do noivo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam: não para que falte o suficiente para nós e nem para vós. E diante aqueles que vendem, comprai para vós. E saindo elas para comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas, diga comigo, as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e ele fechou a porta. E depois vieram também as outras virgens, dizendo, clamando: Senhor, Senhor, abre a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir sobre a terra. Amém? Você pode se assentar. Talvez você vai dizer para mim: pastor, mas o senhor gosta, de Apocalipse, o senhor gosta, sobre a vinda de Jesus. Eu sou apaixonado pela volta do nosso Cristo. Se tem uma coisa que mexe comigo, é quando eu falo sobre a vinda do Senhor, sobre o tempo em que o Senhor virá sobre a humanidade, porque é uma promessa viva até os dias de hoje. O noivo vim buscar a noiva, o Senhor Jesus vim para a humanidade como juiz com vara de ferro, para reger as nações. Ele que já levou cativo o cativeiro, ele que pelo seu castigo já nos trouxe a paz. Chegará o tempo da consumação de todas essas coisas. Será o tempo em que o Senhor vier buscar o seu povo. Será o tempo em que a noiva há de se encontrar com o noivo. Nesse tempo será o tempo em que a esposa adornada, preparada, toda enfeitada com seus enfeites, com suas joias preciosas, há de estar preparada para encontrar o Senhor nos ares. É o encontro do noivo com a noiva, é o encontro do esposo e da esposa, é o encontro de Jesus com a amada que ainda está aqui na terra. E nós somos a amada do amado, nós somos a amada do noivo, nós somos a esposa do Cordeiro que há de vir, e agora vai vir como leão, há de vir como o rei, há de vir com seu poder e glória.
e nós iremos nos encontrar com Ele. Eu já preguei aqui, e isso arde no meu coração, porque é uma chama que tem que arder na igreja dos últimos dias, que o nosso Jesus vem para buscar o seu povo. E é por isso que Apocalipse, sempre João vai dizer: aquele que me disse essas coisas, ele mesmo também confirmou, dizendo: eis que cedo venho, eis que em breve venho, eis que venho sem demora. Jesus está dizendo: eu não vou mais me prender. Quando chegar a hora de eu vir buscar minha noiva, não tem nada que me impeça mais de eu vim buscar a minha amada para o meu encontro nos ares. Jesus está voltando. E quando nós abrimos aqui em Mateus capítulo número 25, tem um equívoco aqui, que nós pensamos que essas 10 virgens é a igreja. Mas na verdade, que quando você estuda, folheando o próprio capítulo 25, não precisa muito exegese, hermenêutica, nada de pesquisa teológica, você vai descobrir, à luz do texto, que as 10 virgens não são a igreja. Você vai ver que ele vem para um casamento, ele vem para as bodas, ele vem para o momento nupcial, é o que diz a Bíblia. E na cultura judaica, há quase 2 anos eu preguei sobre um costume judaico nos dias de Jesus, me baseando nesse texto. Não é disso que eu vou falar, mas nós temos que entender que um casamento na época de Cristo, antes de Cristo e até tempos depois de Cristo, acontecia da seguinte forma: quando o viajante ou o varão se apaixonava pela moça, pela donzela, pela virgem, pela amada, ele ia até o encontro da amada e depois ia conhecê-la, conversar ou observar, não poderia ter muita proximidade. Ele mandava um amigo para conversar com a amada, para saber como era o comportamento daquela moça que ela havia se apaixonado. E depois de algum tempo, que o amigo lhe dava a resposta dizendo: olha, aquela moça a qual tu se apaixonou é moça de honra, é moça de respeito, ela é honesta, ela é fiel, casa-te com ela porque tu não vais decepcionar. Assim acontecia um casamento. E quando o noivo escutava o relato do amigo fiel, e esse amigo da noiva até hoje continua sendo o Espírito Santo, aquele que dá o relato do noivo a respeito da igreja. Se tem alguém que fala de você para Cristo, é o Espírito Santo, o amigo do noivo. E quando o esposo escutava o relato do amigo, ele ia até a casa do pai da noiva e fazia uma aliança com a noiva na frente do pai, dizendo: eu quero me casar contigo, eu certamente me agradei da tua pessoa, vou viver minha vida contigo, eu escolhi a ti para ser a minha amada. Então o noivo e a noiva enchiam uma taça de vinho, um cálice de vinho, e ele bebia um gole. O noivo bebia primeiro um gole da taça ou do cálice de vinho, e depois que o noivo havia bebido, ele também agora dava um gole para que a noiva viesse também tomar do cálice daquela aliança que estava sendo feita. E quando nós olhamos para a Bíblia, isso é tremendo. Quando Jesus está no Getsemane, diz o Evangelho de Mateus, diz o Evangelho de Marcos, que ele clama ao Pai para que, se possível, passe aquele cálice, se possível, passe aquela hora. Mas ele ora dizendo incessantemente, até suar gotas de sangue, dizendo: Senhor, todavia eu quero que o Senhor passe adiante esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim que a tua vontade prevaleça. Eu estou aqui para te obedecer, eu estou aqui na humanidade para fazer uma aliança. E não é que lá na cruz, irmão,
Lá na cruz, Jesus, quando chega a hora nona, a hora que ele vai gritar o tetelestai, que é o que está consumado, antes dele beber o vinagre, antes dele entregar o Espírito ao Pai, diz que ele bebeu após tomar o vinagre, diz que ele reclinou a cabeça, entregou o Espírito ao Pai, e é aí então que ele declara, dizendo: tetelestai, está consumado. Eu tomei, eu bebi, eu ingeri, eu paguei a conta, eu selei o decreto, eu comprei a humanidade, eu paguei a dívida. Tetelestai, está consumado. Mas lá na cruz também ele está bebendo o cálice da ira de Deus, e agora ele está fazendo a nova e eterna aliança. É isso que nós celebramos agora. Não é só o culto de Santa Ceia que celebra a nova e eterna aliança, não, mas sim o sacrifício de Cristo lá na cruz. É a nova aliança. Ele está bebendo o cálice da nova aliança. Mas onde é que eu quero aplicar isso? Jesus, o noivo, ele já fez a parte dele. O nosso noivo, ele já tomou a sua parte da aliança. O que está faltando é a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Cristo, a noiva de Cordeiro. É nesses últimos dias tomar a sua parte da aliança, tomar a sua parte do pacto, firmar a aliança que Jesus já fez primeiro. Se você está entendendo o que Jesus já fez por você, eu queria que você enchesse o seu pulmão de ar e começasse a dar um grito de glória a Deus, começasse a dar um brado de aleluia, porque o teu noivo já firmou a aliança, o teu Jesus já firmou o pacto. O que você precisa fazer essa noite é firmar a aliança com teu amado, porque o noivo já bebeu do cálice. Deixa eu perguntar para você: você já bebeu do cálice da aliança? Seja chato agora para esse irmão que está do lado. Seja chato, pergunta a ele: tu já tomou do cálice da aliança? O noivo já tomou na cruz. Quando nós olhamos para quinta-feira, na noite que ele foi traído, no culto de Santa Ceia, ele está rasgando o pão, dizendo: esse é o meu corpo, que será partido por vós. Depois ele pega o suco da vide e diz: esse é o meu sangue, que será derramado por vós. Jesus bebe primeiro, Cizinho, e depois vai dar aos discípulos. Jesus está dizendo: eu estou fazendo aliança, agora vocês têm que fazer a vossa parte. Eu estou fazendo a aliança, eu estou começando algo que vocês não vão entender agora, mas vão entender depois. Eu estou fazendo a aliança agora faço a vossa parte. O nosso noivo, o noivo da igreja, ele já fez a aliança, e a aliança que Jesus fez é inquebrável. Quando nós casamos, colocamos um anel no dedo, nós sabemos que a aliança ela não tem emenda. E anel ou aliança que tem emenda, ou qualquer joia que tiver emenda, ela não é aliança. Ela é frágil, ela tem ruptura, ela tem começo, ela tem fim. Mas Jesus, ele fez uma aliança, e a aliança que o Senhor fez é uma aliança inquebrável, é uma aliança perpétua, é uma aliança eterna, que passa de geração em geração. Nós somos aqui a geração de 2020, a geração da tecnologia, mas se nós viermos a morrer e os nossos filhos nos sucederem nesse negócio de igreja, a aliança dele vai permanecer firme. Se os nossos filhos morrerem e os nossos netos substituírem os nossos filhos, a aliança dele vai permanecer fiel. Se os nossos netos morrerem e os nossos bisnetos substituírem os nossos netos, a aliança dele vai permanecer fiel. Se os nossos tataranetos substituírem os nossos bisnetos, a aliança que Jesus fez vai permanecer perfeita. Ah, meu amigo, abra a tua boca essa noite. Ele fez uma aliança por você. A aliança que Jesus fez é uma aliança inquebrável. O noivo já fez a aliança com a noiva. O que falta é a igreja fazer a aliança.
O que falta é a igreja assumir o seu papel. Depois de tomar no cálice e dar o cálice para a noiva, para a amada, o noivo chegava para o pai da noiva e dizia assim: ó, agora eu vou construir a casa, porque era a cultura dos judeus. Quem estuda sobre cultura do judaico sabe disso. Ainda que ele fosse muito rico, ele tinha que trabalhar alguns dias na casa que ele ia morar com sua noiva. E o noivo, agora apaixonado, depois de beber o cálice, ele chegava para o pai da noiva e dizia: agora o Senhor espera, porque eu vou construir a casa e depois eu volto. Em João capítulo de número 14, ele está dizendo para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Aí ele arrebenta, ele diz: por isso eu vou vos preparar lugar, e virei outra vez. Ele está dizendo: eu vou preparar lugar e virei de novo, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu esteja, vós estejais também comigo. Aí diz que Tomé, ainda sendo a igreja que não toma aliança, Tomé pergunta: Senhor, mostra-nos esse caminho, Senhor. Aí ele diz o versículo de número 6: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, Tomé, eu sou a vida. Eu vou preparar lugar e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu esteja, vós estejais também comigo. Ele alegra o teu coração essa noite. O teu noivo já foi preparar lugar, o teu Senhor já foi preparar lugar, a noiva já tem lugar preparado. Ele alegra o teu coração. A nossa morada já está construída. Ele já foi preparar lugar. O noivo vai voltar. Quando você abre em Atos capítulo número 1, está os discípulos, próximos a 500 discípulos, estão olhando Jesus ser assunto aos céus, e eles estão olhando até que as nuvens encobrem. E diz que aparece 2 anjos dizendo: ó varões galileus, porque olhai para cima assim dessa forma? Ei, lembrai-vos de uma coisa, os 2 anjos dizem, porque quando Jesus sobe, os anjos agora se manifestam na parte de baixo. Jesus está ensinando: eu vou subir, eu vou ser elevado. E esses 2 homens que agora vocês estão vendo, no final de tudo vocês se tornarão, que isso é escatologia, o final das coisas, a batalha do Armagedon, a consumação de tudo. Eu já preguei muitos domingos aqui. Aí os 2 anjos aparecem dizendo: ó varões galileus, porque vocês olham para cima de tal forma, da mesma forma que ele subiu, ele também vai voltar, ele também vai descer. Jesus vai voltar, o noivo vai descer. Isso é palavra que alegra o coração de crente que já nasceu de novo. Não precisa muito mendice, não precisa muito rebuliço, não precisa muita profecia. Basta só dizer que Jesus vai voltar. E para quem já é salvo, para quem já nasceu de novo, quando escuta a palavra dizendo que Jesus está voltando, ele glorifica, ele exalta, ele rodompia, ele tira o pé do chão, ele abre a boca, porque Jesus está voltando. Aí Jesus agora vai começar a falar das coisas vindouras. Ele vai aqui dedicar a Mateus capítulo de número 24. Ele vai dedicar a Mateus capítulo de número 25 para falar da sua vinda. Mateus 24 eu preguei domingo. Acontecimentos do fim, a volta de Cristo, as 2 fases. Se for ler uma página antes, você vai encontrar Mateus 24. E você vê que Jesus está falando da sua vinda. Ele está falando das coisas que iam acontecer à volta dele. Mateus 24, versículo 44, ele também está alertando, depois de ensinar que serão perseguidos, mortos, guerras, rumores de guerras, versículo 44, Mateus 24, está dizendo: vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Versículo de número 44.
Quando nós encerramos a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo número 25, está na Bíblia aí, ele também encerra o versículo de número 13, dizendo: vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir sobre a terra. Ele está advertindo, ele está dizendo toda a parábola, ou todas as vezes que ele fala da sua vinda, ele está dizendo: vigiai, sejais vigilantes, sejais sóbrios. Pessoa sóbria é aquela que tem uma mente sã, é uma mente que não é contaminada com álcool, com nenhuma coisa torpe, com nenhuma palavra contrária, com nenhuma palavra negativa. Ele está dizendo: sejam sãs, sejam vigilantes, estáis preparados para o dia que há de vir o Filho do Homem, versículo 13. E quando ele entra em Mateus capítulo número 25, ele vai contar 3 parábolas. Talvez você não perceba, mas em Mateus 25 tem 3 parábolas. A primeira parábola que nós encontramos em Mateus 25 é a parábola das 10 virgens, das 10 donzelas. A segunda parábola que encontramos está no versículo número 14, a epígrafe está em cima. É a parábola das moedas de prata, a parábola dos talentos. Talvez tenha na tua Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, a parábola dos talentos. A terceira parábola nós encontramos em Mateus 25, é a parábola sobre os bodes e as ovelhas, que está no versículo 31 até o versículo número 43, que diz o versículo de número 32 de Mateus 25. Leia na tua Bíblia, diz assim, ó: e todas as nações serão reunidas perante ele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos ou dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Eu vou mexer com você agora. Pergunta para o irmão que está do lado: tu é da direita ou tu é da esquerda? Viu? Sem mais delongas, viu? Pegou. Ele porá à direita e separará os da esquerda. Brincadeiras à parte, 3 parábolas que falam da sua vinda. Ele está falando que há de separar o joio do trigo. Ele está dizendo que há de separar as ovelhas dos bodes. Ele está dizendo que há de separar os bons dos ruins. E ele está dizendo: eu venho. Sabe, crente que é salvo, remido, que entende que o Senhor vem, ele vive como ovelha. Ele vive na prática do que é bom. Ele procura ser amante daquele que diz: eu te amo. Ele procura dedicar a sua vida àquele que disse: cedo venho. Jesus está dizendo: eu vou vir julgar, fazer separação do profano e do justo. E quando nós vemos aqui em Mateus capítulo de número 25, Jesus está falando da sua noiva, porque só existe uma noiva. O que acontecia nessa época aqui, o texto diz que 10 virgens ou 10 donzelas, 10 moças, cada um tinha uma lamparina, e agora foram ao encontro do noivo, porque o casamento era assim: quando o noivo vinha para o dia do casamento, as donzelas esperavam o noivo chegar à parte, em um lugar reservado. A noiva ficava em um lugar aguardando o casamento. A noiva ficava num lugar guardado, esperando o casamento. A noiva ficava num lugar seguro, esperando o casamento. A noiva ficava num lugar propício, um lugar digno, esperando o casamento. Que lugar é esse? É a igreja. A igreja não é parede, mas é aqui que eu, que sou a igreja, você que é a igreja, esperamos o noivo vir nos encontrar. É um lugar digno, é um lugar separado, é um lugar seguro da ação do mal, é um lugar em que Deus preparou. É isso que acontecia. A noiva esperava o noivo em um lugar determinado, as donzelas em um lugar à parte, ficavam esperando o noivo chegar, para quando o amigo do noivo, que vinha gritando como arauto, aquele que dá a primeira notícia,
aquele que avisa que atrás dele vem alguém que é mais importante daquele que fala agora, arauto. João Batista era o arauto, os discípulos eram arautos. Eu sou o arauto. Você que prega para sua família, você que prega no seu trabalho, você é um arauto. Você está pregando, está dizendo: eu estou só pregando, mas quem é importante mesmo é aquele que eu estou pregando, aquele que vem depois de mim. Isso é o arauto. Aí o amigo do noivo gritava dizendo: eis que o noivo vem aí. As donzelas que estavam à parte agora acendiam as lamparinas e faziam 2 filas para iluminar o caminho do noivo. Uma ficava de frente para a outra com a lamparina acesa, e o noivo passava. Quando ele passava, que estava na primeira já corria para a ponta, acendia, o noivo passava. Que agora ele passou, já corria para frente, a lâmpada aqui, ele passava até chegar no lugar marcado. Só que o texto vai dizer aqui que 5 tinham óleo, tinham azeite, e 5 não tinham. Só que o texto também diz que todas as lâmpadas estavam acesas. Versículo de número 1. Mas 5 tinham azeites guardados e 5 não tinham reserva nenhuma. Diga-se comigo: só existe uma igreja, mas existe 2 povos. Mas existe 2 povos, diga, dentro da igreja. Essas 10 donzelas são escolhidas pela noiva para anunciar o dia do casamento. E essas donzelas acreditam que o noivo vem. As moças, as virgens, acreditam que o noivo vem. Só que aqui não está falando de 2 igrejas. Eu, quando comecei a pregar, irmão, eu até preguei assim, preguei errado. Mas a verdade é que aqui eles estão celebrando o casamento da noiva. Elas, as 10 donzelas, são servas da noiva, são servas da esposa. Então, se você está aqui, nós somos servos da noiva, do corpo. Nós somos a igreja, mas nós somos igreja quando nós estamos no corpo. Igreja, donzela é serva um dos outros. Nós servimos a uma noiva geral, nós servimos a uma única noiva. Existe muita placa de igreja, existe muita denominação, existe muito partidarismo, muito pastor, muito bispo, muito apóstolo, muito partidarismo, sabe, todas as coisas, faccionismo em religiões, mas só existe uma noiva. E todos nós somos donzelas, somos servos, somos servas de Cristo. Todos nós nada mais somos do que aqueles que há de participar como um todo, celebrando a vinda do Senhor, dando luz ao caminho, porque o Senhor Jesus, Ele não precisa de luz para nos encontrar. Quando o texto do judaísmo diz que era necessário acender as lamparinas, fala de dedicação, fala de mostrar o caminho, porque quando o noivo vinha, ele se agradava de saber que as donzelas da noiva sabiam e nunca havia esquecido aquele caminho pela qual ele vinha. Nunca se esqueça do caminho a qual o Senhor vem nos buscar. É o caminho da palavra de Deus, é o caminho de Deus, é o caminho que o Senhor vem nos buscar. E quais são essas 2 classes de pessoas, pastor? Quais são as 5 prudentes e quais são as 5 insensatas? Quais são as 5 ineptas? Quais são as 5 nécias? Quais são as 5 prudentes? Prudente significa aquela que tem sabedoria. Prudente significa sábia. Insensata é aquela que é nécia, não age, é tola. Não age com sabedoria, é tola. Existem essas 2 classes de pessoas na igreja, irmão, e é aqui onde eu vou pregar. O primeiro grupo de servas, ou o primeiro grupo de crente que faz parte do corpo da noiva, é aquele grupo de crente que vive de uma futura aparência,
Diga-se comigo: o primeiro grupo de servos, o primeiro grupo de donzelas, é um grupo que diz, pastor, versículo de número 1. Olha o que diz o versículo de número 1. E disse Jesus: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram para receber o noivo. 3. As insensatas tomando suas lâmpadas, foram e não levaram consigo azeite. O primeiro grupo que tem na igreja é o grupo dos insensatos, é o grupo dos nécios, é o grupo dos ineptos, daqueles que não agem como se não fosse parte do momento glorioso do noivo. Nós que estamos aqui, ou nós somos prudentes, ou nós somos nécios, ou nós somos daqueles que agem com diligência, ou nós somos dos insensatos. E a primeira classe que eu defini é o grupo de pessoas que faz parte até do corpo, até do momento solene, até do momento nupcial, até do momento das bodas, até o momento do encontro, mas é um grupo de pessoas que vive de aparência. Nós vemos aqui no versículo número 1, no versículo número 3, que as 10 virgens, umas têm azeite, outras não têm, mas todas as 10, inclusive as que não têm azeite, elas também vão no meio dos outros, elas também vão no meio das 5 que têm azeite, elas também vão no meio da multidão, elas também vão no meio da turba. Sabe, aquele crente que não faz o autoexame, é aquele crente que não se examina a si mesmo. Ele não se dá conta que ele está na igreja, que ele faz parte da noiva, que ele faz parte do momento em que o noivo vem, mas ele não está preocupado se ele tem, ele não está preocupado se está faltando, ele não está preocupado se vai faltar amanhã, não está preocupado com a pouca fé que ele tem hoje, ele não está preocupado com a infidelidade com o noivo que ele tem agora, ele está simplesmente preocupado com o fogo da lamparina que está acesa naquela hora. E nós vemos que todos estavam com as lâmpadas, no original, acesas. E é fácil, irmão, eu estar com a minha lamparina acesa e ir. Mas difícil é eu ter uma lamparina acesa, sem azeite interno, sem azeite no conteúdo, sem ter azeite na parte de dentro, eu continuar perseverando amanhã. Essas 5 imprudentes, as 5 nessas, estavam no meio da multidão sem azeite, e indo no meio do povo, e indo no meio das outras, e indo no meio das que tinham. E isso aqui é a primeira classe de pessoas que nós encontramos no meio do povo de Deus. São as que se deixam levar. Elas não sabem quem tem, elas sabem até que está faltando, elas sabem até que o conteúdo está vazio, mas mesmo assim segue os que tem, está no meio dos que tem. É aquela pessoa que está no meio dos crentes, vazio. É aquela pessoa que a lamparina dele, o pavio já está rachado. Sabe, a lamparina dele já está totalmente seca, já está criando ferrugem. É aquele crente que está no meio da igreja, ele está vazio, ele está andando no meio das 5 cheias, ele pensa que é crente, mas ele ainda não é crente. Pergunta para esse irmão bem bonito que está do teu lado: tu ainda é crente? Pergunta para ele: tu é crente ou não é, macho? Tem azeite aí na lamparina? Pergunta ele ou não, Neuto, deixa ele em paz. Sabe, são pessoas vazias. É aquele crente que tem a lamparina na mão, mas o principal, que é o óleo, está faltando. É aquele crente que é uma tocha aqui na igreja, mas quando sai da igreja ele está vazio. É nesse. É aquele que tem lamparina na mão, é aquele que tem até o pavio ali aceso, ele pula, ele glorifica, ele rodopeia, mas está faltando óleo. O crente nesse é aquele crente que as pessoas até admiram ele, a lamparina dele é bonita, pastor, ele é crente, pastor, olha como a chama dele é acesa, ele dá lugar a Deus, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, ninguém conhece ninguém.
Uma senhora, eu fui pregar um tempo desse lá no Arroz, está com bem um mês. Um culto de senhora lá, alguns aqui foram. Deus me usou com a palavra tremenda. Uma senhorinha, uma velhinha bem pequenininha, me abraçou e disse assim: ô pastorzinho abençoado. Eu disse assim: não, irmã, abençoada é a minha mulher que mora comigo há 13 anos e sabe que eu sou de verdade. Esse negócio de chama acesa aqui na igreja, irmão, não demonstra nada que você tem por dentro. Quer saber quem você é, quer saber quem eu sou, quer saber quem esse irmão está ao teu lado, como diz meu pastor Celivaldo, coma um quilo de sal com ele, meu filho, aí você vai descobrir quem ele é de verdade. Eu quero dizer a você que a tua lamparina precisa estar cheia. Para desse negócio de viver de pavio aceso, de chama por fora, de fogo estranho, de estar acesa aqui na igreja. Quando chega em casa o pau quebra. Quando chega lá no teu patrão, tu quer esculhambar teu patrão, tu quer dizer que teu patrão é o Satanás, é o anticristo. Ei, meu irmão, está faltando azeite na tua lamparina. E Deus está dizendo para você aqui nessa noite: para de ser imprudente, para de ser inepto, para de ser necio. Ei, receba do meu azeite, receba do meu óleo. Ei, meu irmão, se você veio para receber do óleo aqui essa noite, abra a tua mão para cima e receba óleo de Deus aqui essa noite. Receba óleo do Espírito Santo aqui essa noite. Receba renovo do Espírito Santo. Ele, da mesma forma que você veio aqui, você não pode voltar. Receba renovo agora do Espírito Santo. Para desse negócio de viver de pavio. Porque ainda que não exista pavio por fora, porque ainda que não exista pavio para que todos vejam pegando fogo, se tiver óleo e faltar pavio, tem fogo do lado de dentro. Então não precisa demonstrar o fogo, basta queimar para dentro de si e saber que você tem fogo dentro de você. Tem fogo dentro de você? Tem. Se tem fogo, abre a boca e glorifica. E receba fogo. E nós vemos aqui que elas estão sem óleo, estão indo no meio do povo. E a primeira classe de pessoas que nós encontramos é essa, a que vive de aparência. E quando Jesus está dizendo em Mateus capítulo número 13, versículo 16, ele diz assim: ó, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, se o sal não salgar, se o sal não tiver sabor, para nada mais presta do que não ser lançado fora e pisado pelos homens. 14, Mateus 5,14. Por isso vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma lamparina, e se coloca debaixo do alqueire, um cesto judaico, um balaio da época. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine todos que estão na casa. Assim resplandeça, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. É por isso que o Espírito Santo está pairando sobre o mundo. É por isso que o Espírito Santo está brilhando. É para que eu e você venhamos ter luz, para que eu e você venhamos ser usados pelo Espírito Santo. Aí Jesus bota para quebrar as pernas, versículo 16, para que brilhe as vossas obras e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Oh glória! Se tem luz dentro de você, essa luz tem que brilhar para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Se tem luz brilhando em você, essa luz brilha é para que Deus seja glorificado. Essa luz não brilha para dizer que você é bom, essa luz não brilha para dizer que você canta bem, essa luz não pode brilhar para dizer que você prega bem. Essa luz tem que brilhar para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Se for para aparecer, a luz se apaga. Só é para brilhar se for para glorificar o nome do Pai. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra.
A segunda característica do primeiro grupo que nós encontramos, que faz parte da noiva que vai casar com o noivo, ainda sendo das nécias. A segunda referência aqui é esse grupo, o grupo que se chama crente, os nécios, os ineptos. É aquelas pessoas, aquele crente que está sempre, em todos os momentos, em muitos momentos, confiando nos outros. Diga para esse irmão assim: não confie em mim não. Não confie em mim não. Não acho graça não, Edilson, é verdade. Onde é que está isso? É no versículo de número 8. Versículo de número 8. Os nécios, os ineptos, os insensatos que estão na igreja, é um grupo de pessoas que faz parte da noiva que vai casar com o noivo, mas é um grupo que está sempre se confiando nos outros. Olha o que diz o versículo de número 8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Esse segundo grupo aqui, irmão, é aqueles crentes que vivem se escorando nos outros. Coloca a mão no peito e diga assim comigo: Senhor Jesus, me livra de todo escorão que possa aparecer. Diga para esse rapaz que está do teu lado: não se escore em mim não, sou escorão. Deixa de ser escorão, bicho escorão. Esse aqui, os nécios, os ineptos, são aqueles crentes que vivem de escora. É aquele crente que não busca, aquele crente que não se consagra, aquele crente que não ora, aquele crente que não paga preço, aquele crente que não vem para oração, aquele crente que não busca. É aquele crente, como diz o nordestino, o crente 6 horas. Ele vem para o culto e diz: vou para o culto. Não, vai lá, 6 horas por mim. É o escorão. Ele é nécio, ele é inepto, ele é imprudente. É aquele que está sempre se apoiando nos outros. É aquele que está sempre dizendo: não, eu não sou crente porque irmão dá mau testemunho de crente. Eu não sou crente porque eu conheço um pastor que já fez isso. Ah, eu não sou crente porque eu conheço um monte de coisa errada na igreja. Ah, eu não sou crente porque os crentes querem ser melhor do que todo mundo. Ah, eu não sou crente porque isso, porque aquilo. Aí, meu irmão, os maus exemplos sempre vai ter, mas vai existir também as boas referências. Ainda existe homem e mulher de Deus na terra. Deixe de ser escorão. Os insensatos são esses, irmão, estão sempre dizendo: me dá um pouquinho do teu óleo. É aquele irmão que prega, aquele irmão que expulsa demônio, aquele irmão que visita o casal que está se divorciando, dá uma palavra, o casal se regenera. E a gente fica sabendo: ou como eu queria ser como essa irmã abençoada, ou como eu queria ser como essa irmã. Se Jesus me fizesse como essa irmã, eu era uma bênção. Se Jesus me fizesse como esse irmão, eu era uma bênção. É não, irmão, porque você é escorão. Você viu se apoiando nos outros. Elas aqui viviam de aparência, no meio das 5 que tinham compromisso. E no dia que elas mais precisaram para entrar no reino dos céus, no momento nupcial, nas bodas do Cordeiro, que é quando Jesus voltará nos 7 anos da grande tribulação, e nós viveremos 7 anos de gozo, comendo, nos deleitando na presença de Deus. Já preguei aqui sobre as bodas do Cordeiro. Elas aqui estavam no meio da turba, não tendo nada, mas no dia que precisaram, dizendo: empreste-me, vende-me. Eu quero dizer a você, irmão, que a responsabilidade de buscar a Deus é sua. E por mais que eu seja um pastor que pegue no seu pé, por mais que eu seja um pastor que tanto lhe aperte para buscar a Deus, eu não vou fazer com que você tenha a sua lamparina acesa. Nós não podemos viver apoiado em ninguém, irmão. Nós não podemos viver baseado na fé de ninguém. Sabe por que tem muito crente que se afasta da igreja? Sabe por que tem muita irmã que abandona a igreja depois que o marido morre? Porque ia para a igreja por causa que ela queria que o marido largasse a bebida. Sabe por que tem muito marido que vem para a igreja à força? Porque essa mulher disse: se tu não for para a igreja eu te deixo, porque tem medo de perder a mulher. Tem muita gente que está na igreja com medo de enfermidade, atrás de porta aberta,
atrás de profecia, atrás de me disse, está vazio. E as pessoas se afastam da igreja hoje por conta dos maus exemplos. É porque o pastor pecou, porque o pastor errou, o pastor roubou a igreja. Infelizmente isso sempre vai acontecer, meu irmão. Mas a tua lamparina não é a lamparina do pastor lá que errou, é a tua. Tem que estar transbordante, recalcada, sacudida, voando, transbordando até o pavio. Porque quem tem que estar aceso é você. Porque quem tem que estar cheio é você. Quem tem que buscar é você. Quem tem que clamar é você. Quem tem que perseverar é você. Como diz meu pastor Valdinho, um homem muito sem estudo, mas cheio de Deus. Eu e você, nós não temos cangaia nenhuma para levar ninguém para o céu. Cada um vai chegar no céu pelos seus próprios esforços, pela sua própria perseverança. Ninguém vai poder levar ninguém para o céu. Você que é pai aqui, seu filho tem 10 anos, 11, 12 anos, tem mentalidade já o que é reino de Deus. Mande seu filho aceitar Jesus, porque Deus não tem neto não, Deus só tem filho, viu? E filho de crente não é crentinho não. Ei, você precisa ensinar seus filhos a servir a Deus. Você precisa dizer que seus filhos precisam se entregar a Deus de corpo e alma. É eu que tenho que buscar a Deus. É tanto que o profeta Isaías, ele diz assim no capítulo 55, versículo 6 ao 11. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Deixai o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que Ele se compadecerá de vós, e torne o vosso coração para Deus. 7. Porque grandioso é o Senhor em perdoar, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, diz o Senhor, são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos, mais elevados do que os vossos caminhos. Porque assim como desce a chuva, a neve dos céus, e para lá não retorna mais, sem antes que regue toda a terra, e faça produzir, brotar, e dar semente ao semeador, e pão àquele que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará vazia para mim, sem antes que cumpra aquilo pela qual eu proferi. A palavra de Deus não volta vazia. E o que eu estou pregando aqui essa noite e está entrando no teu coração, eu não sei se essa noite vai fazer resultado, mas na hora do Senhor ela vai brotar, ela vai germinar a 30, a 40, a 60, a 90, a 120. Ei, Deus vai fazer com que haja vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. O que o profeta Isaías quer dizer, pastor? Que eu tenho que buscar o Senhor enquanto eu estou vivo. Quando eu morrer, quando você morrer, já era. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno o seu caminho. Converta-se ao Senhor. Converta-se. Mude o caminho. Converta-se. Converter. Fazer a curva. Você precisa fazer a curva. Você precisa se converter. Buscai ao Senhor. Sabe a terceira referência do primeiro grupo, que é o grupo dos ineptos, dos nécios na igreja. Terceira característica, que esse grupo que é imprudente, que faz parte ali do momento da noiva, é aquele crente ou aquele grupo que está sempre buscando o jeito mais fácil de se encher de Deus. Diga-se comigo: eu não faço grupo que faz parte, que busca o jeito mais fácil de se encher de Deus. Eu não faço parte. Onde é que está isso, pastor? Está no versículo de número 9 e 10. Leia comigo que tu entende. Diz assim, ó: mas as prudentes responderam às nécias: nós não, para que falte o suficiente do óleo para nós e para vós. E diante aqueles que vendem, e comprai para vós o óleo.
10. E saindo elas para comprar, então veio o esposo. Você sabia, irmão, que tem crente que ele quer sempre se encher do jeito mais fácil? Que não tem? Tem. É aquele que quer que o pastor ore por ele, a irmã de oração coloca a mão na cabeça dele, abençoe ele todo desmantelado, ele todo torto. Uns 3 meses saiu um casal daqui porque queria se reconciliar. Diz: pastor, mas eu quero me reconciliar, mas eu não quero subir ali não, porque eu tenho vergonha. Por mim aqui, pastor, senão não dá não. Não dá para orar por ti aqui. A Bíblia diz que é aquele que confessar diante dos homens. E tem gente assim, irmão, aquele que quer ser cheio de Deus da maneira mais fácil, irmão, né? Quer ser cheio de Deus da maneira mais fácil. Ele é atrás de campanha, ele é atrás de profeta, ele é atrás de movimento que diz: olha, vem o pastor lá não sei da onde, que ele vê demônio assim andando de costa, até a saliva dele é ungida. Sabe, essas pessoas aqui, o primeiro grupo é aqueles que pagam para receber uma oração, é os que querem comprar o azeite, é os que querem se encher de Deus mais fácil. Eu quero lembrar você que nós não fazemos parte desse grupo, amém? A maneira que nós nos enchemos ainda da presença de Deus é pagando o preço. É de joelho no chão, é perdendo noite intercedendo, buscando, clamando, subindo o monte, se apartando do mal, dizendo não ao pecado e buscando sempre o reino de Deus, porque da maneira mais fácil não mexe. Esse negócio de estar buscando profeta, esse negócio de estar buscando profecia, esse negócio de estar buscando disse-me disse, esse negócio de estar buscando culto de avivamento, esse negócio de estar buscando campanha, esse negócio de ter, não vou dizer não, meu Deus do céu, posso não. Esse negócio de estar com esses negócios, estou dizendo, aqui está Deus, aqui onde eu for, Deus está lá. Se você for lá, Deus te enche. Vai um culto lá para tu ver como tu volta transbordando. Ei, meu irmão, é papo furado. Quem ainda te enche é o Espírito Santo de Deus. E Jesus mesmo disse: quando tu fores orar, entra em teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que em secreto teu Pai te responderá. Ei, meu irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo. Está alto demais, Josimar, esse som aqui. Baixa só um pouquinho, baixa aqui esse som. Entre teu quarto e em secreto tu ora, e quando tu orares, teu Pai que está em secreto, Ele te responderá. Ele responderá tuas orações. Vem, Levi, baixa aqui, não está estando não. Ora em secreto, porque o teu Pai te responderá. E nós vemos aqui o segundo grupo. O segundo grupo de crentes na igreja que faz parte da noiva, ele é o grupo de servos. Beleza. É o grupo de servos, ou o grupo de crentes, que é aquele crente que está com a lamparina acesa, que ainda tem reserva. É aquele crente que tem lamparina, está acesa, tem reserva guardada e está brilhando todos os dias. Esse segundo grupo de crente é o crente que tem lamparina acesa, tem azeite guardado e a lamparina está brilhando sempre. Onde é que está isso, pastor? O versículo de número 4 diz assim, ó: e as prudentes ou as sábias levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. Ou coisa boa, como é viver aceso na presença de Deus no domingo. Ou coisa boa é estar aceso, cheio, fumaçando, até o talo no domingo, e amanhã na segunda até domingo de novo. Porque a maioria só é aceso no domingo. Porque a maioria só está cheio, transbordando no domingo. E a Bíblia diz que elas tinham reservas. Levaram suas lamparinas e juntamente com elas suas lâmpadas. Levavam suas vasilhas. Porque no reino de Deus, irmão, todos nós que somos escolhidos por Deus. Por Deus, escute isso. Todos nós que fomos escolhidos por Deus, Deus nos escolheu para brilhar.
Pastor, parece meu palavra coach, Tiago Brunet aí, né? David Leonardo, essas coisas. Não. No reino de Deus, Deus nos chamou para brilhar. Deus nos chamou para ser farol. Deus nos chamou para ser guia. Deus nos chamou para ser luz. Foi Ele que disse em Mateus capítulo número 5. Eu acabei de ler. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser farol. Você nasceu para resplandecer. Você nasceu para iluminar o caminho do viajante perdido. Eu nasci para ser luz. Você foi escolhido para ser luz. O problema é por que você brilha. O problema é por que eu brilho. Deus nos escolheu para brilhar, para me apontar aonde está sendo o caminho de Cristo. Lembra das 10 virgens? Elas estão alumiando o caminho para dizer o caminho aonde o noivo vem. Estão acendendo o caminho, estão dando luz ao caminho para dizer por onde é que o noivo vem. Não tem problema nenhum em brilhar para dizer qual é o caminho do noivo. Não tem problema nenhum em brilhar e dizer qual é o caminho de Cristo. Não tem problema nenhum em brilhar e dizer qual é o caminho do Senhor. O problema é brilhar e ofuscar o brilho de Cristo. O problema é brilhar como os muitos pastores, levitas, homens que se dizem de Deus, que dizem que são cheios, brilham e ofuscam o brilho de Deus. Aí é brilho contrário, aí é brilho estranho, porque Deus nos chamou para brilhar, mas para nós sempre dizermos aonde encontrar o caminho de Cristo. Diga para esse irmão bonito, cheiroso que está do teu lado, não cheira ele não. Só diga assim: você nasceu para brilhar, meu chapa, mas é para anunciar o caminho de Cristo. Se você brilhar para você mesmo, você se apaga. A luz que não aponta para Cristo, irmão, ela não brilha por muito tempo. Luz que brilha para homem, no instante se apaga. Se nós servirmos a homens, se nós servirmos a mulher, se nós servirmos a qualquer um, humanamente falando, a nossa alegria se apaga. Mas se nós servirmos a Deus, a nossa lamparina estará sempre acesa. Essa é a primeira pessoa que aparece no segundo grupo. Ele é aceso direto. A lamparina dele está acesa, ainda tem reserva para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para o mês que vem, para o ano que vem. Se levanta vendaval, se levanta tempestade, a casa dele está edificada sobre a rocha. O vento impetuoso soprou, as ondas embravecidas batem, açoitam de cada lado, mas ele diz: eu estou firmado na rocha. É a casa que é fundamentada na rocha, não é fundamentada em areia, não é fundamentada em homem. Tem uma cambada de crente, quando o pastor muda, os crentes também vão com o pastor. Meu amigo, você está fundamentado na areia. Ei, você tem que ser fundamentada na rocha. Você tem azeite de Deus em tua vida. A tua lamparina está brilhando, a tua lamparina está acesa. Segunda característica do segundo grupo é que o segundo grupo, que é prudente, que é sábio, que é diligente, que são as 5 virgens que estão com a lamparina acesa com azeite, é aquele crente, irmão, que jamais em nenhum momento negocia aquilo que é do noivo. Diga-se comigo: eu não vou negociar o que é do noivo. Versículo de número 9 diz assim, ó: mas as prudentes responderam para as nécias: nós não podemos te dar o óleo, porque fará falta para nós, e nem para nós e nem para vós é o suficiente. Em outra tradução: nós não podemos te dar o azeite, para que não falte o suficiente para nós e nem para vós. Esse segundo grupo aqui, ele tem lamparina acesa, ele tem reserva guardada, ele tem vida de oração, ele tem comunhão com Deus, ele tem compromisso com a igreja, ele tem igreja para congregar. Esse negócio, pastor, não tem igreja não. O negócio é esse, irmão. Nós temos que ter igreja, nós temos que ter compromisso, nós temos que ter o lugar da recarga.
Você, fazendo uma má comparação, é um celular com bateria e fraca. Eu sou um celular com bateria e daquelas baterias viciadas que precisa funcionar no carregador. Onde é que eu recarrego minhas baterias? Na igreja. Onde é que eu me fortaleço? Na igreja. Onde é que eu recebo óleo? Na igreja. Onde é que eu sou cheio? Na igreja. Eu recebo em casa. Na igreja eu abençoo o próximo. Na igreja eu transbordo. Na igreja é onde Deus derrama a última gota para encher o conteúdo. Nós temos que ter igreja. E o segundo grupo é esse aqui. Ele não negocia o óleo. Ele não negocia a presença de Deus. Ele não negocia, irmão Francisco, o que é do noivo. As prudentes dizem assim: nós não podemos vender porque vai fazer falta para nós. Você sabia, irmão, que se tratando de salvação, volta a falar do que eu falei, se tratando de salvação, por mais que teu pai, que tua mãe seja uma bênção, não te garante a tua salvação. Por mais que a tua mulher seja uma bênção, você, marido, não está garantido a sua salvação. Não pense porque você é cheio, não pense porque você tem. Aquela promessa lá de Atos dos Apóstolos 16, quando o carcereiro solta Silas e Paulo, e Paulo diz assim: o carcereiro, o que devo fazer para que venham ser salvos? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tem campanha que faz, né? A campanha da salvação da minha casa. Aquela promessa é para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus, carcereiro, e será salvo tu e tua casa. A promessa é para o carcereiro. Eu tenho 3 irmãos que não querem nada com Deus lá em Canindé. Eu vou ser salvo, já disse a eles: vocês não serão salvos. Não adianta eu ser pastor. Pastor, tem da minha família um cara que é presbítero, um diácono, uma mulher de oração. A minha casa está coberta de oração, pastor, graças a Deus. Mas isso não garante a tua salvação. O teu óleo é o teu óleo. A graça que Deus te deu é para você. A salvação que Ele derramou para a humanidade. Ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Isso não é calvinismo. Ele escolheu o seu povo. Ele escolheu a sua igreja. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora eu dizer que eu sou uma bênção e meus filhos, minhas 2 filhas, elas terão que entender que o irmão está ao teu lado assim: o teu óleo é o teu óleo. O óleo do teu irmão não garante a tua entrada no céu. O óleo do teu irmão não garante a tua entrada nas bodas do Cordeiro. Nós não podemos nos confiar, irmão, porque nós conhecemos de Bíblia, porque você ora muito, porque você é dizimista, porque você ajuda na igreja, porque você é o mais antigo dessa igreja, porque eu sou o pastor da igreja. E daí? No reino de Deus, Deus não tem pastor, Deus não tem presbítero, Deus não tem apóstolo, Deus não tem bispo, Deus tem filhos de Deus. O teu óleo é o teu óleo, cara. Busca a tua salvação, busca o que é teu. Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 12 ao 14, Paulo diz assim: portanto eu vos digo que foi para louvor da glória de Deus que Ele nos chamou, nós os que somos os primeiros a esperar essa promessa. E a mesma coisa também aconteceu a vós, depois que ouvistes a verdadeira mensagem. Com essa verdadeira mensagem, o Evangelho da nossa salvação, versículo 13 de Efésios 1. O Evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual o Espírito é o penhor. O que é penhor? A garantia da nossa esperança, que temos certeza que Ele nos dará a verdadeira liberdade, e por isso exaltemo-nos o seu nome, por isso engrandecemos-nos o seu nome, por isso exaltemo-nos o seu nome. Efésios capítulo 1, versículo de número 14. E por isso Ele nos selou, e é por isso que temos o penhor, a garantia, que é o Espírito Santo na terra, como penhor, como garantia que Ele vem. E é por
por isso que exaltemos o seu nome. É por isso que nós que temos o Espírito Santo como selo de garantia que ele vem, é que eu devo louvar e engrandecer o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está na terra, é a garantia de que o Senhor Jesus vem para nos buscar. O Espírito Santo de Deus está na terra, é o penhor da humanidade, garantido que ele vem para nos buscar. Se o Espírito Santo estivesse na terra, não teria certeza da volta de Cristo. A terceira característica do segundo grupo, do grupo que tem azeite, do grupo que tem lamparina, do grupo que é prudente, fique de pé em nome de Jesus, com a Bíblia aberta na mão. Terceira característica do segundo grupo é aquele crente, irmão, aquele grupo de crente que está na igreja, que já está preparado para participar da festa. Você já está preparado, irmão, para participar da festa? Você está preparado para participar da festa? É difícil a gente dizer isso, né? Tem vez que eu estou lá em casa, aí eu olho para mim, e o Espírito Santo me diz assim: vai ficar para trás, bichinho? E eu vejo a Débora olhando, eu orando, e às vezes eu paro de orar, ela do meu lado, a Débora diz: por que o pai parou? Que às vezes o Espírito Santo fala com a gente, irmão, e nos faz lembrar que a gente não é tão bom como a gente pensa que é. Será que nós estamos preparados? Terceira característica do segundo grupo: ele tem azeite, a lamparina está acesa, ele busca, se consagra, não vende o que é de Jesus, não negocia o que é de Jesus, não abre mão do que é de Jesus. E é um grupo que está preparado, um grupo de crente na igreja, porque tem muita gente que vai ficar, irmão, infelizmente. O que mais me dá temor, irmão, quando a gente estuda a Bíblia, teologia sistemática, todas essas coisas, apologeta, é quando você mais descobre, mais você tem responsabilidade de fazer o certo. E quando você estuda a Bíblia, irmão, você vai vendo na Bíblia que você a cada dia que passa precisa fazer o melhor. Será que nós estamos preparados? A terceira característica do segundo grupo é esse: é um grupo que está preparado para participar da festa. Versículo de número 10 diz assim, ó: e saindo as nessas para comprar o óleo, veio o esposo, veio o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Coloca a tua Bíblia no assento, e nós vamos encerrar agora. Esse grupo que está na igreja é o grupo que está preparado. Domingo eu preguei aqui. Quando nós íamos do culto, encontramos um corpo de um rapaz que morreu aqui do lado. Enquanto eu pregava sobre a vinda de Cristo no domingo, Mateus 24, hoje estamos em Mateus 25, o corpo daquele moço estava ali do lado. 8h40, mais ou menos 8h45, foi que o rabecão conseguiu levar o corpo daquele rapaz. Será que nós sabemos se nós iremos chegar em casa vivos ao sair por essas portas? Esse segundo grupo aqui, irmão, é um grupo que está preparado para entrar com a noiva. Eles já lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São aqueles que já entenderam que a hora da chegada está marcada. São aqueles que entendem que Jesus disse: cedo venho
em breve eu voltarei. Quando Jesus está dizendo no Apocalipse que cedo venho, eis que venho sem demora, Ele está dizendo para o João: eu venho daqui a pouco. Diga assim comigo, coloca a mão no peito e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vem daqui a pouco. Que o Senhor vem daqui a pouco. Diga que o Senhor vem daqui a pouco. Eu creio que o Senhor vem daqui a pouco. Eu creio que está perto do Senhor voltar. Eu creio que está próximo do Senhor voltar. Eu sei que o Senhor vem daqui a pouco. Eu sei que o Senhor vem, sabe? Eu quero que você fosse para casa. Estou sendo meio puritano aqui essa noite, saindo para que a pregação termine e você vá para casa pensando no que eu preguei. Eu quero que você vá para casa se perguntando: será que eu estou pronto? Será que eu posso entrar e Ele fechar a porta? E esse segundo grupo aqui é o grupo que já entendeu que está apto para participar da festa. É o segundo grupo que já entendeu que está pronto para participar das bodas, do casamento, do momento que há de acontecer, aquele momento que já está marcado. Será que você está preparado? Quando Deus mandou anotar isso aqui à tarde, eu disse: meu Deus, será que eu, Dimas, estou preparado? A responsabilidade maior está para aquele que conhece. Saiba disso. E se você conheceu hoje que Ele vem, a responsabilidade está nos teus. Aparecerá uma única vez, e não para tirar mais pecado, vírgula, mas sim para trazer a salvação para aqueles que esperam nele. Oh glória. Vamos orar, coloca a mão no peito. Sobe logo eles para cá, José. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela tua boa palavra, Senhor, porque nós entendemos essa noite que o Senhor vem, que nós não somos ineptos, que nós não somos nécios, que nós não somos imprudentes, mas que nós somos cheios, que nós estamos acesos, que nós não somos fogo de jornal, que nós, quando saímos ali, Senhor, são 8:30, Senhor, desse domingo, nós não iremos nos apagar. Que quando nós chegarmos em casa, Senhor, não é o marido incrédulo que vai arrancar essa palavra do coração da minha irmã. Senhor, não é os pais incrédulos que vão arrancar essa esperança do coração desse jovem que aqui escuta. Senhor, nos abençoa, nos faz entender que nós estamos ordenados a morrer uma única vez, e vindo depois disso o juízo. Mas o Senhor também, como morreu uma única vez, também virá mais uma única vez, não para arrancar pecado, mas sim para dar a salvação para aqueles que lhe aguardam. Então, Senhor, nós te esperamos, Pai. Nós te esperamos, Senhor. Temos essa esperança viva de que o Senhor veio para nos buscar, de que o Senhor já foi preparar a morada, de que o Senhor já foi garantir, Senhor, o lugar da nossa morada, o lugar da morada do teu noivo. Então, Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, ó Pai, porque cedo o Senhor vem para nos buscar, porque breve o Senhor vem buscar o teu povo, e a tua igreja, o Espírito, a noiva, declara cantando Maranata, ora Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, nós clamamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós não cansamos de declarar que, como o Espírito diz, vem, a tua noiva também exclama dizendo, vem. Senhor, se o Senhor não voltar nos nossos dias, bom Pai, sustenta os nossos filhos, Senhor, para estar em teus caminhos, para prevalecer em tua verdade, para estar, Senhor, te servindo, sendo melhor, Senhor, até do que a nossa geração, Senhor, porque nós temos a certeza, Senhor, de que o Senhor vem para buscar a tua noiva. O Senhor já colocou o Espírito Santo como penhor, como garantia na humanidade, Senhor. Espírito Santo, nos dá força, Espírito Santo, para prevalecer nos caminhos da verdade. Espírito Santo, nos dá do teu azeite. Espírito Santo, nos dá do teu óleo, Senhor, para que nós venhamos estar acesos. Senhor, nos dá, Senhor, fidelidade para com
com o noivo. Ah, Senhor, não nos deixe corromper, não nos deixe vender o que é teu. Ah, Espírito Santo, nos dá fidelidade, compromisso contigo, que é o nosso noivo, Espírito Santo. Senhor, se possível, Senhor, arranca o pavio que aparece, o pavio da aparência, e coloca só fogo no óleo. É melhor estar aceso por dentro, Senhor, do que viver uma vida acesa de aparência, uma vida na religiosidade, uma vida, Senhor, presa nos dogmas de uma igreja. Espírito Santo, nos dá o teu óleo, Espírito Santo, nos incendeia por dentro. Essa noite que quer aceitar Jesus, irmãos? Tem alguém essa noite que quer se reconciliar?